O texto de Isaías, capítulo 6, nós vamos ler um trecho desse texto. E diz assim a palavra de Deus, Isaías 6, dos versos 1 até o verso 8. Esse é o texto do chamado do profeta Isaías, quando Isaías teve uma visão da glória de Deus. Então começa assim esse texto, Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, por cima do templo. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém até aqui. Amém, irmãos, lá em casa a gente tem um costume, eu, minha esposa e nossos filhos, de fazer reunião em família para fazer culto doméstico. A gente faz isso já há alguns anos, e nessas últimas semanas a gente tem lido e estudado o texto de Isaías. E a gente leu esse texto muito recentemente, mas para entender bem esse texto é necessário entender o que aconteceu antes desse texto. Então a gente tem lido, então está meio fresquinho na memória. O que acontece aqui? Isaías é um profeta que viveu mais ou menos, talvez um pouquinho mais de 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir. Quer dizer, foi há 2.700 anos atrás. Em Israel, em Jerusalém, numa época de grande prosperidade de Israel, o Reino do Sul, Judá, onde tem a capital que é Jerusalém. A gente cantou mesmo, leu hoje um salmo que fala como em redor de Jerusalém estão os montes. Jerusalém é muito citada na Bíblia porque é a capital do reino do Antigo Testamento, o reino de Israel. É lá que ficava o templo. É para lá que os judeus iam adorar a Deus no templo, oferecendo seus sacrifícios. E a Bíblia toda no Antigo Testamento aponta para uma verdade absoluta, que viria: Jesus, o Messias. Então Isaías está vivendo num período de grande prosperidade em Jerusalém. Só que essa prosperidade era muito maculada pelo pecado de todo mundo. Esse povo no Antigo Testamento cultuava a Deus. Eles iam para o templo regularmente. Em paralelo, a gente pode dizer que eles iam para a igreja sempre. Iam louvar, liam a Bíblia, compartilhavam da palavra de Deus, numa época de prosperidade. Só que eles faziam tudo isso de uma forma muito misturada com os pecados, como se Deus não se importasse com isso. Então, Jerusalém estava muito próspera porque os cidadãos de Jerusalém, principalmente a parte da sociedade mais rica, estava fazendo comércios com os povos vizinhos, com os povos pagãos, com os povos idólatras. E aí, para fazer comércio com os outros povos, as pessoas acabam meio que baixando as exigências com os pecados. Para conseguir algum acordo, algum dinheiro, algum comércio com outro que adora Baal, eu passo a aceitar a idolatria de Baal, porque eu estou interessado no comércio, em ganhar algum dinheiro com isso. E isso evoluiu, passou a ter casamentos mistos, entre filhos de crentes com filhos de não crentes. E aí os costumes do mundão passaram a fazer parte dos costumes do povo de Deus. E o culto foi muito contaminado por essas coisas. Já não iam mais para cultuar Deus de todo o coração, porque a igreja, na época, o templo, era simplesmente um lugar social,
onde as pessoas iam se encontrar, a pretexto de uma religião que podia ser só fingida, podia ser só de aparências, mas o texto chega a dizer que as mulheres ostentavam roupas de marca, ostentavam ouro, brilhantes e brincos, para dizer que essa gente estava tão contaminada com o pecado que passaram a valorizar demais as coisas visíveis, as futilidades, as riquezas, aos efeitos nas aparências, e passaram então, por consequência disso, ignorar o essencial. A verdadeira fé, uma devoção real a Deus, um amor verdadeiro por Deus e pela sua palavra. As pessoas passaram a achar que elas tinham poder de manipular as coisas de Deus. Só que elas se enganam, como se enganavam no passado e se enganam hoje. Deus não é manipulado por homem nenhum. Deus não é uma marionete. Deus não vai se sujeitar às pessoas e à sociedade, mesmo que seja toda a sociedade unida. E é isso que aconteceu aqui. Então Jerusalém estava próspera, mas aos olhos de Deus profundamente apodrecida pelo pecado. E Deus resolveu agir. E quando Deus agiu aqui, nesse contexto, não foi para o bem do povo, foi para o juízo do povo. Até o capítulo 6 de Isaías, a gente vê as descrições de Deus anunciando o juízo contra todas as classes da sociedade. A começar dos chefes, a começar do rei, dos sacerdotes, das esposas dessa gente, incluindo os pobres. Ninguém é inocente aos olhos de Deus. Ninguém é vítima do pecado. Você só entra no pecado porque você cedeu ao pecado. Nós não somos vítimas, não é porque o mundo é mau que eu tenho que andar de acordo com o que o mundo quer que eu faça. Então Deus resolveu agir com juízo, a começar contra o seu próprio povo. Em Isaías a gente vê a demonstração de uma verdade bíblica, que o juízo de Deus começa na igreja. O mundo, no texto de Isaías e na nossa época, não agrada a Deus. Não enche Deus de alegria. Deus desaprova as coisas como as coisas são. Por quê? Porque as pessoas se conduzem pelo pecado. João já nos adverte: quem ama o mundo não pode ter em si o amor de Deus. Então, existe um contraste entre os valores do mundo e os valores da palavra de Deus, e esses valores não são reconciliáveis. Ou você segue ao que a palavra de Deus exige, ou você é servo do mundo. Jesus disse: é impossível ter dois senhores. E então, aqui em Isaías, a gente vê a demonstração, a gente chama de atributos de Deus. Deus tem atributos. O que são os atributos de Deus? São as qualidades de Deus. Deus é santo, Deus é sábio, Deus é amor, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E um dos atributos de Deus é a benignidade de Deus. Deus faz bem. Outro atributo de Deus, ele é longânimo. Longanimidade, Deus é paciente. Mas esse atributo de Deus é um atributo que tem limite. A gente vê várias vezes na Bíblia uma ilustração que em Apocalipse acontece, no Antigo Testamento acontece, chamado cálice da ira de Deus. É uma demonstração de que a ira de Deus é como se fosse, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, é como se fosse uma taça, um cálice ou um copo, em que vai sendo gotejada ofensa sobre ofensa. Nossos pecados vão ofendendo a Deus. E Deus é paciente. Mas vai enchendo aquele copo, até que aquele copo transborda. E quando aquele cálice transborda, que a Bíblia vai chamar de o cálice da ira de Deus, então Deus cessa a sua paciência para agir com justiça, com ira, punindo a sociedade, punindo alguém, punindo um povo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo orou no Getsemane: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque o Senhor Jesus Cristo estava sendo oferecido como sacrifício vivo e santo para sofrer sobre si a ira de Deus. Deus Pai o esmagou, o puniu,
o feriu, porque eram os meus pecados e os pecados daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que estavam sendo pagos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então a ira que era para ser sobre mim, me punindo, o meu inferno, foi colocado e punido sobre o Senhor Jesus. Só assim que eu posso ter perdão. O meu perdão não é de graça. A gente fala e proclama, a salvação de Deus é pela graça. Você não faz nada pela salvação porque alguém já fez. Jesus pagou com a sua morte, com o derramamento do seu sangue, pela minha salvação. Eu só posso ser perdoado porque alguém pagou um alto preço por isso. Uma vez que Jesus Cristo sofreu pelos meus pecados e pagou por cada um deles, ele foi punido por cada um dos meus pecados, é por isso que eu sou perdoado. Se ele pagou, não existe mais dívida a ser paga. Só existe perdão, não é porque eu sou bonzinho. Só existe perdão porque o Senhor Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E uma vez que nós cremos nele, se eu tenho fé nele, e essa fé é produzida pela palavra de Deus, se eu tenho fé, então eu sou justificado pela fé. Eu sou perdoado porque agora eu entendi que o meu pecado, o fato de que eu fui criminoso no passado, de que eu blasfemei de Deus no pecado, as coisas todas que eu fiz no passado, foram pagas, não é porque eu fui bonzinho, é porque houve uma cruz que me redimiu. E ela me transforma. Por isso a gente é salvo pela fé em Jesus. Voltando para Isaías. Então Isaías é esse o contexto. Deus está muito bravo com Jerusalém. Deus está ofendido com Judá. A religião existe, mas ela não é apreciável aos olhos de Deus. Uma religião e um culto contaminado pelos valores do mundo não é mais um culto aceitável, porque as pessoas estão oferecendo ofensas a Deus como se isso fosse louvor. Então o cálice da ira de Deus no tempo de Isaías se encheu, e ele vai punir Israel. Só que antes de punir Israel, porque Deus tem uma aliança com seu povo, porque Deus ama o seu povo, Deus levantou um mensageiro, um profeta. Então Deus, aqui a gente viu o texto, é o texto em que no ano em que o rei de Judá morreu, o rei Uzias morreu, então Isaías foi levado à presença de Deus para contemplar, para ver uma cena incomum. Não é uma cena do mundo. Deus abriu os olhos de Isaías para ele ver a glória do rei, não de Judá humano, não o rei Uzias que morreu, mas do rei dos reis, assentado no alto e sublime trono. Então no ano que aquele rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando Isaías sabia que o rei morreu, é um tempo então de desolação e de desesperança. Mas considera uma coisa: desolação e desesperança quando tudo já estava indo muito mal. Eles achavam, as pessoas, que a fé que eles exerciam, a religião que eles faziam, o culto que eles prestavam era aceitável para Deus. Só que Deus já tinha recusado, já não estava aguentando mais aquilo. Aquilo não era mais aceitável porque está contaminado pelos pecados das pessoas, e as pessoas estão pensando que Deus vai aceitar as coisas de qualquer maneira, e Deus não aceita. Só que no ano que o rei humano morreu, Uzias, Deus deu a visão para Isaías de algo muito maior, de que por trás de todas as coisas, das coisas que nós vemos nesse mundo, os governos desse mundo, tem alguém que governa sobre todas as coisas. Esse não pode ser corrompido. Esse não pode ser vencido. O rei, o Senhor, que está no alto e sublime trono. Isaías está vendo aqui o Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. É a segunda pessoa da Trindade. É o Messias, o Senhor, no trono. A gente aprende em Filipenses capítulo 2 que para encarnar, para vir ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão disso aqui. Ele abriu mão do seu reino e da sua glória, fez de si mesmo um homem, ele rebaixou a si mesmo a condição humana para desempenhar o seu ministério, aquilo que ele veio fazer no mundo. Pode entrar, irmã.
Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrer na cruz. Mas Isaías está vendo ele antes da encarnação. E o texto descreve. O texto diz que o trono dele é alto e sublime, está acima de tudo. E as vestes dele enchem o templo. É uma ideia de que as vestes do Senhor não podem ser contidas em lugar nenhum. A descrição que o texto vai dar, inclusive que as bases do limiar se tremem, a ideia de que nada pode conter ao Senhor. É Ele que está acima de todas as coisas. Nada pode sustentar o Senhor. Não existe força na criação para sustentar o Deus que criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. O texto chega a dizer que em volta do trono dele, serafins estavam por cima dele e eles voam. E diante do Senhor, a descrição aqui é bastante simbólica, eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 os pés e com 2 eles voam. É a ideia de temor diante do Senhor. Nem os serafins, os anjos de Deus, ousam se descobrir, se destampar, exporem-se a si mesmos, mesmo eles não tendo pecados, e serem criaturas santas, eles são santos, mas eles estão diante de alguém que é muito maior do que eles. Se os serafins são santos, o Senhor é santo, santo, santo. O texto está descrevendo aqui um Senhor que é todo poderoso e imaculado. A santidade do Senhor é o pilar sobre o qual todos os outros atributos de Deus são sustentados. Deus é sábio, mas a sabedoria de Deus é santa. Deus é amor. Só que o amor de Deus não é como o amor dos homens. O amor dos homens pode ser corrompido. O amor de Deus é santo. Deus é poderoso, mas Deus não faz o mal, porque o poder de Deus é santo. Então os querubins estão diante dele e temem. Eles não estão fazendo o que eles querem. Eles não fazem brincadeirinhas diante do Senhor. Eles não fazem qualquer coisa e eles estão diante do Senhor Jesus Cristo antes dele se fazer homem. Eles temem. E aí então, o texto de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia conclama, diz respeito ao Senhor como o Senhor dos exércitos, já é um prenúncio daquilo que vai se descrever a respeito dele. Deus tem muitos atributos, mas quando se fala ao Senhor dos exércitos, é uma invocação de para que ele está sendo revelado. Ele está indo para a guerra. Só que ele está indo para a guerra contra o seu próprio povo. Lembra? O contexto de Isaías é um contexto em que as pessoas estão com muita prosperidade, alegria carnal e terrena, ofendendo a Deus com um culto profanado, e Deus vai descer contra esse povo para punir, porque o cálice da sua ira transbordou. E aí então Isaías é levado até a presença de Deus para vê-lo, e vê os serafins anunciando ao Senhor como santo, 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 o Senhor dos exércitos. Deus está indo punir Jerusalém. Jerusalém não tem chances contra esse Deus guerreiro. O juízo de Deus começa pela igreja, vai para todo mundo, mas começa pelo seu povo. E o texto ainda afirma, os serafins dizendo, o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Talvez a gente não veja, mas o texto está deixando claramente que não existe um único centímetro em todo o mundo, na nossa casa ou fora da nossa casa, em todo o universo, em que o Senhor Jesus Cristo não seja Senhor absoluto daquilo. Todas as coisas estão cheias da sua glória. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E o texto está dizendo que ele vai então reivindicar para si a glória que é por direito dele. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante disso, Isaías então presta atenção numa coisa, que as bases do limiar, verso 4, se moveram à voz do que clamava. Conforme era proclamada aquela verdade, houve um terremoto.
as coisas se movem, a casa se encheu de fumaça. Por quê? Porque tanto a santidade como a glória de Deus foram invocados e foram vistos. E quando essas coisas se manifestam, nada suporta tamanha força, tamanho poder. Então, diante disso, vem a reação de Isaías. Verso 5. Disse eu, Isaías dizendo: ai de mim, palavras de desespero de Isaías. Estou perdido ou estou perecendo. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu com Isaías? Percebe aqui, ninguém falou nada para Isaías. Tudo o que aconteceu com Isaías é que ele simplesmente viu a glória do Senhor. E diante disso, veio para ele uma consciência automática. Eu não poderia ver isso. Eu não devia ver isso. Por quê? Eu sou pecador. Isaías aqui, ele não é melhor do que todas as outras pessoas de Jerusalém, de Israel. Lembra? Todo mundo está corrompendo a religião, o culto está profanado, Deus não está gostando do que ele vê, e ele não gosta nem do que vê em Isaías. Isaías é igualzinho todo mundo. Eu sou igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. Não tem nada de especial em você, em mim, em Isaías. A diferença não sou eu. A diferença é a santidade do Senhor, que quando é contemplada, traz em evidência o quanto eu sou podre. Eu sou pecado. Eu sou podre. Eu não tenho nada para apresentar para o Senhor em mim mesmo. O texto está declarando uma falência absoluta das pessoas. Eu sou homem impuros, eu tenho lábios impuros, eu moro no meio de pessoas impuras, eu sou igual a todo mundo. Quando Isaías viu ao Senhor, ele teve consciência do seu pecado e de o quanto ele é indigno de estar ali. Quando então ele fez isso, então, verso 6, um daqueles serafins que estava exaltando ao Senhor, a santidade do Senhor, com temor, porque ele cobria seus olhos, cobria seus pés, ele se cobria diante daquilo. É essa cena. Você está diante do Senhor, então você se cobre. Porque é a glória dele e você é pequeno diante daquilo. Só que quando Isaías falou, eu sou pecador, tenho lábios impuros, habito no meio de pessoas de impuros lábios, um deles pegou uma brasa viva do altar, tocou então com aquela brasa na boca de Isaías, que não é coincidência. Isaías falou, eu sou um homem de impuros lábios. Olha a relação das coisas. Aí o serafim vem e purga a sua boca. Isso aqui é uma demonstração da confissão dos nossos pecados. Senhor, eu sou um adúltero. Então o Senhor, ao confessar meu pecado diante do Senhor, Ele me purifica no meu pecado. Senhor, eu sou um blasfemo. O Senhor me purga, me purifica, me limpa naquele pecado de blasfêmia. Senhor, eu sou um maledicente. Então, o Senhor me purifica na minha maledicência. A gente vê aqui a eficácia de uma confissão diante da santidade do Senhor. E então, o anjo, o serafim, purifica a boca de Isaías. Verso 7, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Serviço completo. Não é parcial aqui. Tocou, limpou, tirou. O Senhor arrancou, mandou o seu serafim, o seu servo, purificou Isaías. Então, diante disso, depois de ter sido purificado, verso 8, depois disso, ouvi, Isaías falando, a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E então Isaías respondeu dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos pensar mais a fundo nesse texto. Então Isaías fazia parte de uma geração detestável. E ele era parte de uma geração que trazia tristeza ao Senhor. Porque seus valores eram baixos, eles passaram a tratar o pecado como coisa normal, aceitável diante de Deus, e Isaías era igual a todo mundo. Até o dia em que ele viu ao Senhor. Quando é que nós vemos ao Senhor?
quando é que nós vemos a Cristo? O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: mais bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Nós vemos ao Senhor Jesus Cristo na pregação do seu Evangelho. Hebreus 11 ensina sobre isso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a palavra de Deus é pregada, o Evangelho é proclamado, sem exceção nenhuma, as pessoas que ouvem o Evangelho, a diferença é que uns creem e outros não. Mas sem exceção, todos somos colocados diante do Senhor. E alguns, quando estão diante do Senhor, e boa parte de nós tiveram essa experiência, isso sempre é um milagre, se sentem mal. Porque vem à tona quem você é. Mas é um milagre, porque ao mesmo tempo que você se sente mal, porque trouxe à tona quem você é, por quê? Quando nós vemos a santidade de Deus, a sua verdade, a sua palavra, ela revela ao mesmo tempo quem Deus é, mas ela também revela ao mesmo tempo quem eu sou. E isso é um choque, é um contraste. Mas quando a palavra de Deus é pregada e eu me sinto mal porque ela mostra que é meu pecado, ela vem acompanhada da graça de Deus, que me purifica. Que por mais que a santidade de Deus me cause santo temor, ela é irresistível e eu vou a ela, porque a santidade de Deus é bela, é apreciável, é desejável. Aqueles que são do Senhor Jesus Cristo ouvem a voz do seu pastor e não fogem dele, vão para ele, nem que seja necessário entrar na fornalha para isso. Vão, nem que seja para perderem partes da sua vida, perder seu braço, perder muitas das coisas que fazem parte do que você é. E Jesus disse sobre isso: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Eu vejo Jesus e eu começo a arrancar o que não é para fazer parte daquela caminhada. E então ele vai me santificando. E eu sei, eu sou indigno. Ele me purifica. Quando é que ele me purifica? Lembra? Os meus pecados foram colocados sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. E naquela cruz eu fui perdoado. Os meus pecados, todos eles, não interessa a gravidade deles, estavam lá. E ele derramou cada gota de sangue, cada lágrima e cada angústia para que eu tivesse perdão. A fogueira aqui do serafim tirado do altar à brasa viva é exatamente a mesma coisa da cruz. Porque aquela cruz era o lugar onde o Cordeiro de Deus foi oferecido em holocausto. E a gente precisa lembrar o que era um holocausto no Antigo Testamento. As pessoas levavam até Jerusalém, até o templo, o seu animal para o sacrifício, que o sacerdote recebia, matava, derramava o sangue e queimava no holocausto. Para que aquela oferta, aquele sacrifício carregado com os nossos pecados em simbologia da cruz, fosse consumido pelo fogo e então ele deixasse de existir. Porque foi consumido pelo fogo, junto com a morte de alguém que morreu para que eu recebesse vida. É exatamente o que acontece na cruz, e é exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Para Isaías ser um anunciador da palavra de Deus, ele precisou ser perdoado, e antes de ser perdoado, ele precisou ter diante dos seus olhos a glória do seu Salvador. E isso é o Evangelho. Agora o Senhor Jesus Cristo nos salvou. Nós temos diante dos nossos olhos, os olhos da fé, baseado no ensino da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz. Não é para fazer uma cruz, não é para fazer imagem, é para contemplar isso escrituristicamente, pela Bíblia. Só que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Ele é o Senhor, o Deus vivo. Ele é aquele que triunfou da morte, do pecado e do próprio inferno. Ele triunfou. Então nós temos diante de nós esse Senhor dos Exércitos, que vem pelejar contra os rebeldes, contra aqueles que defraudam da sua palavra, que prostituem a verdade, para estabelecer a verdade. E aí ele pergunta então, quem é que vai falar isso para o mundo? São aqueles que o viram. São aqueles que creem nele.
Mas eu sou indigno. O Senhor nos purificou para isso. Essa é a nossa missão de vida. É pregar para outros a mesma verdade que nos salvou. Nós éramos desses pecadores, junto de todos os outros, a gente não tem nada de especial. Igualzinho todo mundo. O Senhor foi compassivo conosco, teve misericórdia de nós e nos fez conhecer a sua verdade. E isso é ver a santidade de Deus. E então Ele nos purifica dos nossos pecados. Ele nos dá o privilégio de contemplar a sua glória e a sua santidade. E baseado nisso, segue a vida sendo um mensageiro do Senhor. Dizendo para o mundo, não as coisas dos homens, o que os homens fazem de bem para os homens. Olha para o texto. Tem nada aqui de coisa humana. Ninguém ensinando Isaías. Não tem nada de vida social aqui. Não tem nada de valor mundano. Tem apenas a glória de Deus sendo vista e contemplada. E isso basta para os servos de Deus viverem as suas vidas. Basta-nos o Senhor. Basta aqueles a quem o Senhor amou e salvou, basta o Senhor. Se você tem o Senhor Jesus, você tem tudo. Se você tem na sua vida a graça do Senhor, você tem tudo para prosseguir a sua jornada de vida, servindo aquele que te salvou. Mas aí vamos continuar olhando para o texto. O resto a gente não vai ler, o Isaías é um texto muito comprido. Qual foi o fim de Isaías? Isaías teve prosperidade nessa vida? Não. Qual foi o fim de Isaías? Isaías comprou um carro 0 km? Não. Isaías conseguiu as coisas que o mundo te ensina a desejar? Não, a tradição diz que ele foi cerrado dentro de um toco, de um pedaço de pau, de um tronco. Ele foi martirizado por causa da sua missão. O Senhor Jesus Cristo morreu por causa da sua missão, na cruz. Todos os apóstolos morreram por causa da sua missão, foram martirizados. Nós servimos a um outro reino, não ao mundo. Não são os valores do mundo que nós devemos desejar, nem são esses valores que nós devemos servir. E provavelmente, porque você ama o reino de Deus e a sua justiça, e não o reino caído dos homens, o reino caído dos homens vai te odiar por causa da justiça do Senhor. E isso está na conta, isso é o normal. Se foi assim com o Senhor, foi assim com todos os apóstolos e todos os profetas, vai ser assim com a gente também. Só que a gente está servindo a um reino maior, melhor e eterno. O problema da época de Isaías é que as pessoas na época de Isaías estavam trazendo o reino do mundo para dentro da fé. E lembra, Deus reprovou. Deus desceu como o Senhor dos exércitos contra o seu próprio povo. Porque ele não negocia. O reino é dos céus, não é do mundo. A fé não pode ser mudada porque o mundo quer que a fé mude. A glória é de Cristo, não é dos homens. A santidade de Deus não pode ser maculada. Ai dos homens que tentam perverter isso. Reino de Deus. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o Senhor Jesus Cristo disse, vos serão acrescentadas. E quais são essas coisas? É o que o mundo oferece? Não. É o cuidado do próprio Deus, nem que seja através de um maná no deserto. Deus continua cuidando dos seus. Isso não significa que essa vida vai ser tranquila e fácil, mas significa que vai ser para a glória do teu Salvador. E isso é a melhor coisa que alguém pode fazer com a sua própria vida. Servir ao Senhor, ao autor e consumador da fé, ao Senhor da vida, àquele que define destinos, céu e inferno. Então que a gente caminhe no caminho da retidão, porque esse caminho é estreito, mas é o único caminho que conduz à vida. Então o que aconteceu com Isaías? Isaías viu a glória do Senhor, sua alma foi preenchida com a glória do Deus que o salvou, mas a sua vida estava destinada agora ao martírio, por causa da mensagem que ele tinha que pregar. Então, irmãos, a nossa fé não é para servir às aspirações do mundo. A nossa fé é para servir ao reino de Deus e à sua justiça. Nisso, pode ser que a gente sofra bastante.
Mas nós temos privilégios que o mundo não tem. Ao Senhor nós temos. Como nosso companheiro, como nosso auxílio, como nossa rocha, como aquele que nos guia, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos conforta, é aquele que nos fortalece. É o Senhor da vida. Termino aqui. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Agora, pastora, pode sentar. Vai lá, pastora. Vai no frio, pastora.